Pessoal, então vamos dar continuidade aos exercícios da lista. Eu vou iniciar hoje com o exercício número 7. E ele diz o seguinte: sabe-se que menos 1 e 5 são raízes de uma função quadrática. Então, função quadrática para a gente é uma função de segundo grau. Se o ponto menos 2 e menos 7 pertence ao gráfico dessa função, então o seu valor máximo. Para lá. Quando a gente se refere em valor máximo de uma função quadrática, a gente está diretamente se referindo ao vértice da parábola. Então, como a gente, pensa o seguinte: como a gente está falando de uma função de segundo grau, o gráfico pode ser uma concavidade voltada para baixo, tá? Ó, a concavidade aqui, ó, voltada para baixo, ou pode ter a concavidade voltada para cima, né? O que quer dizer concavidade voltada para cima? Que a parte côncava dela, a parte em forma de concha dela, está voltada para cima, tá? Bom, se a concavidade está voltada para baixo, que é esse caso aqui, nós temos um ponto de máximo, porque aqui, ó, está vindo daqui e chegando até aqui em cima, que é um ponto de máximo. Se a concavidade é voltada para cima, nós teremos um ponto de mínimo da função. Então aqui nós temos, vamos lá, um ponto de máximo, e se o ponto é máximo, o a, que é o coeficiente lá do x ao quadrado da função, ele é menor do que zero, tá? Lembre que o a é o coeficiente que multiplica o termo x ao quadrado. E a nossa função quadrática ela tem esse formato aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. Certo? Então o a é esse cara aqui, ó, que multiplica o x ao quadrado, e que determina qual é a concavidade da nossa parábola. Então a negativo, concavidade voltada para baixo, e vai ter um ponto de máximo. Se você tem a concavidade voltada para cima, nós teremos um ponto de mínimo, certo? E o a vai ser positivo. Então, basicamente é isso que nós estudamos na aula passada. Esse pontinho aqui, ó, de máximo ou de mínimo, representa o vértice da parábola. Então, como ele está se referindo a valor máximo da função, bom, então se ele fala de valor máximo, o a só pode ser o quê? Negativo. Certo? Não faz sentido eu pensar numa parábola dessa aqui, porque uma parábola com concavidade para cima vai ter um ponto de mínimo. Então, não é o caso. Bom, para a gente resolver esse exercício de uma forma bem simples, ter uma forma fácil e uma forma mais complicada de resolver isso, eu vou pensar na forma fácil, na forma mais fácil de trabalhar com esse exercício. Eu vou usar um conceito que diz respeito à forma fatorada de uma função quadrática. Então, uma parte que eu não dei ainda, mas eu vou usar esse exercício para dar essa parte do conteúdo. Bom, e o que é a forma quadrática? Desculpa. O que é a forma fatorada de uma função quadrática? É assim, ó. A gente pode escrever qualquer função do segundo grau da seguinte forma. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Obviamente que o a tem que ser diferente de zero, tá? O que a gente tem aqui, ó? O a pertence aos reais diferente de zero, o asterisco representa diferente de zero. O que mais que a gente tem?
x1 e x2 são as raízes. São as raízes reais. Não necessariamente precisa ser real, mas aqui como a gente está trabalhando com raiz real, beleza. Então a gente vai colocar aqui. E o x, né? O que é o x? O que representa o x é o próprio x da função. Eu não entendi muito bem isso aí, o que você está querendo dizer com isso. A nossa função do segundo grau, quando a gente começou a estudar, a gente tem a forma reduzida dela, que é dada por isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, claro, com aquelas condições. A, B e C pertencem aos reais e A diferente de zero. Então a gente já tem essas conclusões aqui, ó. A pertence aos reais diferentes de zero, tá? E B e C pertencem aos reais. Essa era a condição para ser uma função do segundo grau. Eu estou dizendo que toda função que tem essa forma aqui, ó, essa segunda forma, pode ser convertida nesta primeira forma aqui que eu coloquei, que a gente diz que é a forma fatorada. Professor, mas você disse que para ser uma função quadrática tem que aparecer o x ao quadrado. E nessa primeira forma fatorada que você escreveu não tem o x ao quadrado. Na verdade tem, só que ele está aqui, não está evidente. Quando você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, né, ó, quando você aplicar a propriedade distributiva, você vai ter que um x vezes um x, que vai te fornecer o x ao quadrado, tá? Esse azinho aqui, ó, é o mesmo azinho daqui, tá? Ah, mas onde que está o b e o c? O b e o c eles serão obtidos quando você aplicar a propriedade distributiva. Por que fica mais fácil eu saber dessa forma? Pelo seguinte, ó, se a gente analisar a nossa função, a gente tem as raízes, certo? Ó, menos 1 e 5, tá aqui, ó. Se a gente utilizar essa forma fatorada, olha só o que vai acontecer, ó. A gente vai ter o seguinte, a gente pode escrever que f de x, no caso essa função, é igual a quem? A vezes x menos a primeira raiz, lembra que x1 é a primeira raiz, só que como aqui você tem menos e a primeira raiz tem menos, menos com menos fica o quê? Mais, correto? Então fica a vezes x mais 1. Repito, por que mais 1? Porque você tem o menos aqui da forma fatorada e o menos aqui da raiz. Daí menos com menos fica mais. Vezes x menos a segunda raiz, que é quanto? 5. Aqui, ó. Então, se a gente descobrir o a gente tem a nossa função e a gente consegue descobrir o valor máximo da função. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Pode abrir o microfone, tá? Porque enquanto estou aqui eu não vejo o que você... Não? Tranquilo? Então tá, pode abrir o microfone porque se vocês digitarem aqui eu não vejo porque eu estou com um quadro digital aberto aqui, daí eu não consigo ver. Beleza? Mas assim, ó, como é que eu faço para descobrir esse A? Porque se eu descobrir esse A, eu tenho quem é a função e aí eu posso calcular as coordenadas do vértice. Bom, o que vai fazer a gente achar o A é esse ponto que é dado aqui, ó. Então vamos lá, eu vou passar essas informações aqui. Passar as informações para outra página. Então a gente tem que essa função aqui, ela passa pelo ponto menos 2 e menos 7. O que significa isso?
menos 2 e menos 7. Bom, a gente sabe que isso aqui é um ponto da função e todo ponto tem duas coordenadas. Uma que é x e outra que é y. Esse y aqui também pode ser quem? O nosso f de x. Então, o que significa dizer? Que quando na função, no lugar do x, eu coloco menos 2, o f de x vai ser quanto? Menos 7. É isso que está dizendo. Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó. F de menos 2 é igual. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. A, que multiplica menos 2 mais 1, vezes menos 2 menos 5. E quanto tem que dar esse f de menos 2? Ele tem que dar menos 7. Certo? E olha aqui o que acontece. A gente tem uma equação aqui, ó, somente com a variável a. Então vamos fazer a continha aqui, vamos ver o que acontece. Vai ficar a vezes 2, menos 2 com mais 1 fica menos 1. Menos 2 com menos 5 fica menos 7. Isso aqui igual a menos 7. Então, ó, menos com menos dá mais. 1 vezes 7 dá 7. Então, a gente vai ter assim, ó, 7a igual a menos 7. Portanto, passando 7 e dividindo, o a é igual a menos 1. Tá aqui, ó. Se nós temos o a agora, nós temos a nossa função. Nossa função está aqui em cima. No lugar do a eu vou colocar quanto? Menos 1. Então eu vou ter assim, ó, f de x igual menos 1, que multiplica quem? X mais 1 vezes x menos 5. Então, vamos aplicar distributiva. Se eu aplicar distributiva aqui, ó, vamos começar aplicando aqui. Então, vou ter o seguinte. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Isso multiplicado por x menos 5. Vamos aplicar distributiva agora aqui de novo. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 5 dá mais 5x. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 5 dá mais 5. Então, agrupando aqui, ó, os termos, eu vou ter que a minha função, então, é igual a menos x ao quadrado, ó, mais 5x com menos x fica mais 4x mais 5. Então, achamos a nossa função. Então, de fato, note que o a aqui é negativo e a concavidade é voltada para baixo, justamente por isso que o ponto pede, o exercício pede o ponto de máximo. Muito bem, mas não acabou ainda o exercício. Como ele pede o ponto de máximo, ou melhor, nem pede o ponto de máximo, ele diz assim, ó, então o seu valor máximo. O seu valor é o valor de quem? O valor da função. Aí você me pergunta assim, eu vou calcular x vértice ou y vértice? Como é o valor máximo da função, ou seja, de f de x, e f de x também pode ser escrito como y, então, eu quero o valor máximo da função, ou seja, quero o valor máximo de f de x, que pode ser substituído por y. Então, na verdade, ele está pedindo aqui o y vértice e não o x vértice. Ah, mas em que situação que ele pediria o x vértice? Ele perguntaria assim, ó, qual é o valor de x
para que a função atinja o seu valor máximo. Então ele ia explicitar qual é o valor do domínio para que a função atinja o seu valor máximo. Então ele ia especificar, né, que ele queria o valor de x. Como ele está pedindo aqui, então seu valor máximo, o seu aqui está se referindo à função. E a função é f de x, que é y. Então ele está se referindo ao y vértice. É isso que a gente vai calcular. Então olha só. O y vértice, a gente calcula, estudou na aula passada, que para calcular o y vértice a gente faz menos delta sobre 4a. Então, y vértice, o que a gente precisa? Precisamos do delta. Só que tem um menos aqui na frente, então vai ficar menos, que é da fórmula. Como é que a gente calcula o delta? b² menos 4ac. Quem que é o b dessa função? É o 4, então vai ficar. Vou fazer um pouquinho diferente, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Dá para fazer assim, mas acho que vai ficar um pouco confuso. Eu vou calcular primeiro o delta. Então, olha só. Primeiro, eu vou calcular o delta. Delta a gente faz assim, ó. b² menos 4 vezes a vezes o c. O b dessa função é 4 positivo, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o a dessa função, que é menos 1, vezes o c, que é 5. Então, o delta vai ser igual a 4 ao quadrado 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Portanto, aqui, ó, o nosso delta vai ser igual a 36. Beleza? Então, vamos substituir ali, ó, no y vértice. Y vértice é o menos delta, ou seja, menos 36, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 36 divididos por menos 4. 4 vezes menos 1, né? Regrinha de sinal, mais com menos dá menos. E aqui, ó, quando você for fazer divisão, menos com menos dá mais. Então, o y vértice vai ser igual a mais 9. O valor máximo da função é mais 9. Então, no nosso caso aqui, alternativa letra B. Pessoal, um exercício um pouquinho complicado. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, na boa, entendeu? Ele é um exercício dificinho. Ninguém tem dúvida? Então tá bom. Vamos pro próximo. O exercício número 8 fala o seguinte, ó. O gráfico de uma função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c passa pelos pontos. Muito bem. A, menos 2 e 0, B, 0 e menos 4 e C, 2 e 0. Determine os valores de A, B e C. Bom, para o exercício anterior, ele deu as raízes. Aqui, aparentemente, ele não está dando as raízes. Mas o que eu posso garantir é o seguinte, ó. Aqui você tem o eixo x e o eixo y. E note que ele dá o ponto A e C que tem coordenadas y iguais a 0. Então,
independente que eu não sei se a concavidade da parábola é voltada para baixo ou para cima, ainda não sei, mas suponho que ela seja voltada para cima, tá? Essa parábola, ela está interceptando aqui, ó. Essa parábola está interceptando o eixo x aqui, ó, no menos 2 e mais 2. E isso aqui, ó, são justamente as raízes dessa função. Então, sempre quando eu tiver a coordenada y igual a 0, num ponto, significa que as coordenadas em x são as raízes, certo? Então, aqui é o ponto menos 2 e 0, e aqui é o ponto 2 e 0, tá? Então, note que é o mesmo exercício que o anterior, só que ele não está dizendo explicitamente que as raízes são menos 2 e mais 2. Ele está colocando isso aqui em forma de um ponto, mas eu, enquanto leitor, tenho que saber que se ele colocou a coordenada y aqui, ó, 0, significa dizer, então, que esses valores aqui são as raízes, o menos 2 e o mais 2. Aí o b, 0 e menos 4. O b, 0 e menos 4 é o outro ponto que ele deu, representa o outro ponto que ele deu lá no exercício 7. Ele deu as raízes e um ponto. Esse b, 0 e menos 4 é um terceiro ponto que ele está dando, que você precisa para definir a função do segundo grau. Como que a gente resolve esse problema? Da mesma forma que o anterior. Então a gente sabe aqui, ó, que a forma fatorada de uma função de segundo grau é assim, ó. A x menos x1, x menos x2. Então, f de x é igual a x menos x1. Então, a primeira raiz é 2, ou menos 2, né? Então, menos da fórmula com menos daqui fica mais. E o próximo fica x menos 2. O que a gente vai usar? Agora, o ponto B. Então, esse é o valor de x e esse é o valor de f de x. Então, ele está dizendo que quando eu fizer o f de 0, isso significa que no lugar do x eu vou colocar o 0. Então, vai ficar a 0 mais 2 vezes 0 menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, menos 4. Vamos fazer continha aqui, ó. Você vai ter o seguinte, a 0 mais 2 dá 2 positivo e 0 menos 2 dá menos 2. Isso é igual a menos 4. Então você vai ter aqui, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4a igual a menos 4. Então você passar aqui o menos 4 dividindo, você vai ter que o a é igual a 1 positivo agora. Então, de fato, a concavidade da nossa parábola é voltada para cima. Só que nesse caso ele não está pedindo o valor máximo da função, ele só está pedindo os valores de a, b e c. Então você vai substituir aqui, ó, no a 1, e aí você vai aplicar a distributiva, né, e vai ter os valores de a, b e c. Então vamos fazer isso, ó. No lugar de a, eu vou colocar 1. Então vai ficar 1 que multiplica x mais 2 vezes x menos 2. Então, 1 multiplicado por x mais 2 fica x mais 2. Então, enfim, né, o nosso exercício aqui, a gente só precisa fazer o produto entre x mais 2 e x menos 2. Então, aplicando a distributiva, eu vou ter aqui o seguinte, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Mais 2 vezes x fica mais 2x. E mais 2 vezes menos 2 fica menos 4. Então, menos 2x com mais 2x dá 0.
E aí eu vou ter a minha função, então, a minha f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4. E aqui eu posso definir quem são os coeficientes. Então, ó, se minha função x ao quadrado menos 4, então vamos lá, vamos determinar quem são os coeficientes. A é o termo que multiplica x ao quadrado, é 1. B é o termo que multiplica o x, só que o x não está aparecendo, então significa que o b é 0. E C é o termo que não tem nenhum x multiplicado, é o termo independente, então menos 4. Então esses aqui são os valores de A, B e C. Neste caso, se você lembra de uma aula que eu dei, você já poderia concluir de fato com as informações que o exercício dá que o b é 0. Por quê? Porque as raízes são simétricas. Quando a gente estudou lá no comecinho raízes de função quadrática e a gente estudou as equações do segundo grau incompletas, a gente estudou um método mais rápido de calcular as raízes de uma função de segundo grau quando b é igual a 0, que é esse caso aqui. E aí nós verificamos, né, que quando b é igual a 0, as raízes vão ser sempre simétricas, ou seja, se uma raiz é mais y, a outra raiz é menos y. Ou se ela é mais n, a outra raiz é menos n, sempre simétricas. E aí a gente concluiu que quando isso acontecia, o b é igual a 0. Então, a partir das informações do enunciado aqui, eu já poderia categoricamente dizer que a minha função o b da minha função é 0. Além disso, um ponto que tem coordenada x em 0, então olha aqui, ó, olhando para o nosso plano cartesiano novamente. Onde o y é 0, vai ser onde a função intercepta o eixo x. Então aqui é o ponto menos 2. Perdão. Aqui é o ponto menos 2 e 0. E aqui é o ponto 2 e 0. Agora, o ponto 0 e menos 4, ele é um ponto que está no eixo y. Então, com certeza, eu já posso afirmar que quem é menos 4? O C. Ó, eu não precisava nem fazer conta. O C aqui, ó, como a coordenada em x aqui é 0, com certeza esse é o nosso C, que é onde a função, né, onde a função intercepta o eixo y, né, é a ordenada do ponto onde a função intercepta o eixo y. É que nem na função ax mais b. O que era o b, que era o coeficiente linear? Era a ordenada do ponto onde a função interceptava o eixo y. Mesma coisa aqui, ó. Então, onde x é igual a 0, você vai ter um ponto que intercepta o eixo y. Então, note que esses 3 pontos que esse exercício deu são pontos de intersecção com os eixos. O A, I, B e C são os pontos de intersecção com o eixo x, e o B é o ponto de intersecção com o eixo y. Então, talvez, nesse caso, especificamente, como ele está dando os pontos de intersecção com os eixos, né, se você notasse tudo isso, eu já poderia escrever o seguinte, ó, que minha função é assim, ó, f de x é igual. Bom, eu não sei o valor de A. Eu sei que o B é 0. Por quê? Porque as raízes são simétricas. Então aqui vai ficar 0x. E sei que o C é menos 4. Por quê? Porque a coordenada em x desse ponto B é 0. Então com certeza o C é menos 4. Beleza? Então eu já tenho o seguinte aqui, ó, que a minha função é ax quadrado menos 4. Ah, cadê o 0x? Sumiu, porque é 0, né? Então eu só precisaria descobrir o A. Aí eu posso pegar qualquer ponto da função aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o C. O que o ponto C está dizendo? Que o f de 2 é igual a 0. Então, se no lugar do x eu colocar 2, então no lugar do x eu estou colocando 2,
Quanto que vai ser o y? 0. Agora eu vou isolar o a aqui, ó. A, 2 ao quadrado, 4, então fica 4a. O menos 4 passa para o outro lado, mais 4. E eu vou ter aqui a igual a 1. Pronto, achei o mesmo a. Aí eu já tenho o a, que é 1, o b eu já sei que é 0 e o c igual a 4. Mas, em geral, quando vocês vão resolver esse exercício, vocês não lembram de todos esses detalhes. Por isso que é bom saber essa forma fatorada. Tá? E nem sempre ele vai dar, o exercício vai dar os pontos de intersecção com os eixos, né? Aqui ele foi legalzinho. A gente vai fazer o exercício 9 agora e ele tem 4 itens para a gente fazer, né? Ele tem o número 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer um deles, tá? E os outros eu vou deixar para vocês tentarem fazer. E aí a gente vai fazer mais alguns exercícios ainda. E aí a gente finaliza essa parte de função do segundo grau. E já entra na parte de função exponencial. Então vamos lá, ó. Ele diz aqui o seguinte: construa o gráfico das funções a seguir e determine o que se pede. Tá bom. Vamos primeiro determinar o que se pede. Depois, no final, a gente constrói o gráfico. Então vamos começar aqui com a letra A. Na letra A, ele pede o valor do discriminante dessa função. O discriminante é o delta. Quando ele pediu o delta ou discriminante, é a mesma coisa. E o delta a gente sabe calcular. É b² menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b. Vamos ver, ó, quem que é o b aqui? B é quem está multiplicando o x. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 4. Tá? Note que está aqui menos x ao quadrado, quem está multiplicando aqui é o menos 1. Então, o delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Portanto, o nosso delta, que é o nosso discriminante, vai ser 9 mais 16, que é 25. Então, já respondemos a letra A desse exercício. Letra B. As raízes. Bom, as raízes a gente vai finalizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, para a gente achar o x, como é que a gente faz? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir. Menos b, então, menos o b, que é menos 3, certo? Mais ou menos a raiz de delta. Quanto que é a raiz de 25? É 5, concorda? Sobre 2 vezes o a, então 2 vezes o menos 1. Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó, menos com menos dá mais, então eu vou ter 3 mais ou menos 5 divididos por menos 2. Então a gente vai ter aqui o x1, que vai ser 3 mais 5 divididos por menos 2. 3 mais 5 dá 8. 8 divididos por menos 2 dá menos 4. E o x2, 3 menos 5, que dá menos 2, divididos por menos 2 dá mais 1. Então, essas aqui são as minhas raízes. Na letra C, pessoal, ele pede o vértice, né, as coordenadas do vértice. Então, a gente vai começar calculando x vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos da fórmula, menos 3 do valor de b,
sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, nós vamos ter aqui menos com menos dá mais. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí fica menos 3 meios. O y vértice a gente calcula fazendo menos delta sobre 4 vezes o a. Então, menos o delta é 25 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 25 sobre menos 4. Isso é igual a 25 quartos, porque menos com menos dá mais, então fica 25 quartos. Então, essas aqui são as coordenadas do vértice, que eu posso escrever como V menos 3 meios e 25 quartos. Ou, se você preferir escrever na forma decimal, você pode escrever assim, ó, menos 1,5, aí você põe um ponto e vírgula para separar, 6,25. Cara, o conjunto imagem, ele quer saber o conjunto imagem dessa função. Talvez aqui já seja interessante a gente pensar um pouquinho no gráfico, né? Então, lembrando, né, que quando a gente tem uma função, a gente está se referindo a dois conjuntos, tá? O primeiro conjunto é chamado de domínio, e o segundo conjunto é chamado de contradomínio. Então, a função é um tipo de aplicação entre dois conjuntos. Tem algumas restrições. E a gente lembrou que onde de fato as flechas chegam, tá, vai constituir o meu conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio. A gente viu lá no início das funções. Então é isso que ele está perguntando. Só que o contradomínio da função, de uma função quadrática, são todos os reais. Agora eu quero saber a imagem desta função. Então a gente está se referindo aos valores de y, né? Porque os x aqui, os valores de x representam domínio. Então o gráfico da nossa função vai ficar assim, ó. Eu tenho o valor das raízes aqui, ó, que é menos 4 e 1, e tenho também o c, que o valor é 4. Está aqui, ó, o c da minha função. Então o gráfico da nossa função vai ficar mais ou menos assim. Então eu tenho aqui, ó, esse pontinho é o y vértice, que é 6,25, que a gente achou. E esse pontinho aqui, ó, é o menos 1,5, que a gente tinha achado no x vértice. Então a gente já tem aqui mais ou menos o esboço do gráfico. Quem que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é quem você vai olhar para o eixo y. Então, se você olhar aqui para o eixo y, você vai ter aqui, ó, uma reta. Ela vai limitar, ela vai te dar o valor máximo dessa parábola, que é o 6,25. E o valor mínimo dessa função, bom, essa função ela vai continuar aqui, ó, indo até menos infinito. Então, se você olhar para o eixo y, o valor máximo que a função atinge é o 6,25. E o valor mínimo que ela vai atingir é o menos infinito, porque a parábola ela vai continuar infinitamente para o sentido negativo. Então, a imagem da função, nesse caso, quem que vai ser? Vai ser um intervalo que vai do menos infinito aberto até o 6,25 fechado. Então, a gente pode concluir algumas coisas. Como é que a gente acha o conjunto imagem? A gente tem duas situações. Se o A é negativo, a imagem, a gente pode dizer assim, ó, vai ser dado pelo seguinte, que é o nosso caso, né? Vai ser de menos infinito até o y vértice, que o 6,25 é o y vértice que a gente calculou, fechado. Agora, se o A é positivo, com cavidade voltada para cima, que muda um pouquinho, né? A imagem vai ser do y vértice fechado até agora o mais infinito aberto, tá? No nosso caso, como o A é negativo, a gente está usando essa expressão aqui, ó. Na letra E, ele pede qual é o intervalo em que a função é crescente. Quando ele pede intervalo na função é crescente, ele está se referindo ao intervalo
com um intervalo do domínio do eixo x em que a função é crescente. Então, a gente vai tentar analisar onde que essa função cresce no intervalo com relação ao intervalo de x. Então, vamos analisar aqui. Ó. Essa parábola, tá vendo que cada vez mais aqui, ó, ela vem do lado negativo, com relação ao eixo y. Então, a mesma coisa acontece com o x. Veja bem, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos analisar onde é que ela é crescente. Então, eu estou subindo aqui, ó, o valor da minha função. A função está aumentando, está sendo crescente, até chegar no menos 1,5. A partir do menos 1,5, ela passa a ser decrescente. Correto? Ó, ela vai decrescer. Olhando aqui, estou fazendo esse rabisco, mas eu quero que vocês olhem aqui para o gráfico em azul. Ela está decrescendo. Muito bem, em que intervalo que ela é crescente? Com relação ao eixo x. Então, se você pegar um x aqui, ó, menos infinito, nesse intervalo a função vai estar sendo crescente. Então, ela vai ser crescente do menos infinito até o 1,5. Fechado. Tá? Então, ó, eu estou vindo lá do menos infinito, ela tá crescendo, minha função. Ela está crescendo, 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 lá do menos infinito. Eu estou chegando no x igual a menos 1,5. Parou de ser crescente. A partir daqui ela passa a ser decrescente até o mais infinito. Tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, a letra F, que ela pede agora o intervalo em que é decrescente, então ela vai ser decrescente iniciando no menos 1,5, agora até mais infinito. Lembra que infinito é sempre aberto. Então, note que a questão de ser crescente ou decrescente está diretamente relacionada com x vértice. Ele vai ser a nossa referência de onde a função vai ter um intervalo de crescimento ou decrescimento. E, no caso da imagem, né, ele está diretamente relacionado com o y vértice. Muito bem, o que a gente pode concluir? Claro que se a concavidade da parábola inverter, isso aqui vai mudar. Mas note que o x-vértice continua sendo a referência. Então, o que a gente pode dizer aqui? Ó? Olhando para o gráfico. Se a concavidade está voltada para baixo, ou seja, o A é negativo, eu vou ter o seguinte intervalo de crescimento. Eu vou ter o seguinte intervalo de crescimento. Quem vai ser o intervalo de crescimento? Vai ser assim, ó, o intervalo de menos infinito até o x-vértice. Agora, o intervalo de decrescimento vai ser de x-vértice até onde? Mais infinito. Foi o que aconteceu ali, ó. Agora, se a concavidade está voltada para cima, ou seja, o A é maior do que zero, a gente vai ter um intervalo de crescimento que vai mudar. Então, o intervalo de crescimento agora, ele passa a ser de x-vértice até mais infinito, e o intervalo de decrescimento passa a ser agora de menos infinito até x-vértice. Tá? Então, duas coisas também que vocês têm que lembrar. Então, ó, vamos olhar aqui, ó, se a função fosse assim, ó, com cavidade voltada para cima. Tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. X-vértice está aqui. Então, ó, quando eu estou pegando o valor daqui, ó, a função está o quê? Ó, decrescendo. Tá? Então, de menos infinito até o x-vértice, a função decresce. Cheguei no x-vértice. A partir do x-vértice, quando eu vou caminhando, a função vai o quê? Crescendo. Então, do x-vértice até o mais infinito, a função é crescente. Note que só troca aqui a ordem, né? Você olhando para isso e para isso, só vai trocar a ordem. Tá? E é só substituir os valores. Então, você lembrando disso, entendendo, principalmente entendendo isso,
né, você vai olhar para isso e substituir os valores de x vértices, você vai ter os intervalos de crescimento e decrescimento. Na letra G, ele pede a concavidade da parábola. Bom, isso já está mais do que claro que a concavidade é voltada para onde? Para baixo. Né? Por que para baixo? O que me garante que a concavidade é voltada para baixo? O A, né, dessa função. Porque o A é igual a menos 1, que é menor do que zero. Então, se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, tem ponto de máximo. Na letra H, ele pede se o ponto é de máximo ou de mínimo. Bom, se a concavidade é voltada para baixo, então é um ponto de máximo. Se você quiser a coordenada, nota que ele está perguntando aqui o ponto de máximo. Se você quer a coordenada desse ponto de máximo, ele está se referindo ao vértice que a gente já calculou lá na letra C. Né? As coordenadas do vértice lá eram menos 1,5 e 6,25. Então, se ele pede o ponto de máximo ou de mínimo, nesse caso é de máximo porque a concavidade está voltada para baixo, o ponto de máximo é o vértice, que é menos 1,5 e 6,25. Se ele pede o valor máximo da função, aí a gente vai dizer que é 6,25, porque ele está se referindo ao valor máximo da função. Letra I, ele pede o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Ordenadas é o eixo Y. Então, para saber o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, vai ser sempre quem? O zero, acompanhado aqui, ó, da coordenada C. Então, 0 e o valor de C, que é 4. Esse é o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Das abscissas é o eixo X, que é o que ele pergunta na letra J. Então, está diretamente relacionado com quem? Com as raízes. E a gente descobriu que as raízes eram menos 4. Ó, as raízes, vamos colocar aqui, ó. Raízes dessa função eram quem? Menos 4 e 1. Então, agora, os pontos, ou o ponto que ele está dizendo, ou os pontos, enfim. Mas quando ele fala de ponto, tem que ter coordenada. As raízes é menos 4 e 1. Quem são os pontos de intersecção com o eixo das abscissas? É o menos 4 e 0. E quem mais? 1 e 0. Lembre, quando o y de um ponto é 0, significa que é um ponto que está no eixo x. Quando o x de um ponto é 0, significa que esse ponto está no eixo y. Na letra K, o exercício pede o estudo de sinal. Talvez seja a parte mais complicadinha que a gente tem que fazer. E esse estudo de sinal, ele consiste no quê? Em você analisar onde a função terá um valor negativo, positivo e 0. Bom, vamos analisar aqui, ó. Neste intervalo aqui, ó, entre as raízes, a função ela está assumindo sempre valores positivos para y. Pode ver aqui, ó. Se você jogar aqui o valor, ó, no eixo y, pegar um ponto da função e jogar aqui no eixo y, positivo. Se você pegar aqui, ó, um outro valor, jogar aqui, ó, no eixo y, vai dar um valor positivo. Então, talvez fique mais claro você pensar que a função ela vai assumir um valor positivo se ela estiver acima da reta horizontal. E ela vai assumir um valor negativo quando estiver abaixo da reta horizontal. Então, a gente pode com certeza afirmar que entre as raízes, essa função ela é positiva. Estou colocando mais aqui dentro. Fora do intervalo ali de menos 4 a 1, a função é o quê? Negativa. Então, o que tiver para cá, ó, aqui para baixo, vai estar abaixo do eixo horizontal. Então,
negativo. Então a gente já definiu isso. Claro, se a parábola inverter a concavidade, trocar a concavidade, esses sinais também vão mudar. Então aqui vai ser mais. Então note que essa parte aqui agora vai ser menos e aqui vai ser mais. Mas você entendendo isso aí, você já tem 80% da questão feita. Porque o que é fazer o estudo do sinal? A gente vai analisar o seguinte. Quando a gente pega um x que é menor do que menos 4, note que minha função ela está abaixo do eixo horizontal. Ou seja, a função vai ter um valor negativo, menor do que zero. Agora, note, se eu pegar o x exatamente igual a menos 4, como menos 4 é raiz da minha função, então eu vou ter que a minha função vai ser zero. Então, note que o gráfico passa aqui ó, no eixo x, né, justamente no ponto menos 4 e 0. Ou seja, quando você faz o f de menos 4, a função aqui, ó, o valor de y é zero. Agora, se você pega um valor de x que está entre menos 4 e 1, ó, x maior do que menos 4 e menor do que 1, a gente vai ter o que aqui? A função maior do que zero. Só você olhar para o gráfico aqui, ó, da minha função, que ele está acima do eixo horizontal, então ele é positivo. Quando eu pego um x exatamente igual a 1, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou ter o valor da função igual a zero. Por que igual a zero? Porque 1 também é raiz da função. E se eu pego um x maior do que 1, note que agora o gráfico está abaixo do eixo horizontal, então a função aqui também será negativa. Você pode escrever f de x ou y, tanto faz. Então note que eu fiz a análise de sinais por intervalos de intersecção da função com o eixo x, né? Então eu separei em qual intervalo? O intervalo de menos infinito até menos 4, ou seja, x menor do que menos 4. Né? X menor do que menos 4 vai até menos infinito. O que acontece quando eu pego valores menores do que menos 4? Quando eu pego um valor que está aqui, antes do menos 4, eu vou ter um valor de função negativo, porque o desenho do meu gráfico está abaixo do eixo horizontal. Se eu pegar um x exatamente igual a menos 4, se eu pegar um x igual a menos 4 ou também igual a menos 1, eu vou ter que a função vai ser zero. Por quê? Porque menos 4 e 1 são as raízes. Então tá aqui, ó. Agora, se eu pegar valores de x entre menos 4 e 1, ora, se você olhar aqui para o gráfico da função, o desenho do gráfico está acima do eixo horizontal. Então a função é positiva, maior do que zero. E por fim, se eu pegar um x maior do que 1, né? Então que está à direita do 1, e analisar aqui, ó, o gráfico ele vai estar abaixo do eixo horizontal, então a função vai ser negativa. E aí finalizamos essa parte de função quadrática.